Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Ao longo da minha vida, eu tenho conhecido, tenho encontrado e encontrei, muitas e muitas pessoas que têm o hábito de reclamar. E eu confesso que eu era uma delas, então eu compreendo muito bem isso, o quanto é difícil quando a gente... É como se a gente estivesse diante de um grande muro, onde a gente não consegue enxergar nada. A gente não sabe o que tem do outro lado, por isso nos tornamos verdadeiros reclamões. E ao longo do tempo eu fui entendendo que uma das grandes causas da gente adquirir esse hábito de reclamar da vida, reclamar de tudo, reclamar da situação, reclamar de todos, é a nossa própria mesquinhez. Isso pode parecer surpresa para você que está aí me ouvindo, me assistindo, mas seria interessante dar uma analisada profunda dentro de você, porque é mais comum do que a gente imagina. Nós nos tornamos egoístas de um ponto de vista equivocado, obviamente, e achando que sempre a vida não nos dá o suficiente e principalmente achando que o outro sempre tem mais facilidades, o outro tem coisas melhores, o outro consegue as coisas com maior facilidade na vida, e isso não existe. É aquele ditado de que a grama do vizinho é mais verde. E é um grande erro de interpretação que surge a partir da comparação, e a comparação nos leva ao erro de interpretação por causa de uma sociedade massificante, de uma sociedade que quer que todo mundo se torne igual, que todo mundo seja apenas uma cópia, que todo mundo seja imitador. Então, por causa disso, nós nos tornamos mesquinhos, nós sempre achamos que não temos recursos suficientes. E é interessante como eu vi, e eu passei por isso também, é engraçado como se a gente ganha 500, é pouco. Se a gente ganha 1.000, é pouco. Se a gente ganha 5.000, não dá. Se a gente ganha 10.000, não chega. Porque a gente vai escalando vai criando necessidades, necessidades inexistentes, ao nosso redor. Então a gente já quer um carro melhor, ou 2 carros, ou uma casa melhor, uma casa grande, que antes não tinha necessidade, e a gente já não consegue mais enxergar. Então se chove, a gente reclama porque choveu, se faz sol, a gente reclama porque fez sol. E uma série de coisas. Nós nos tornamos presas fáceis do sistema a partir desse pequeno detalhe que passa na maioria das vezes despercebido, que é a nossa mesquinhez, que é a pequenez com a qual a gente enxerga a vida. Então nós olhamos a vida da seguinte perspectiva: não temos o suficiente. O universo entende o quê? Você não tem, então você vai experimentar não ter. E esse ciclo dura, às vezes, por uma vida inteira. Não é fácil sair, realmente eu admito que não é fácil, e não é esse o objetivo também dos meus compartilhamentos aqui, dizer para alguém que é fácil. Porque voltar-se para dentro, sair da hipnose coletiva, sair do senso comum realmente não é fácil. E também não é fácil deixar esse hábito de reclamar, mas é possível, porque eu também consegui. E isso era uma característica muito forte minha, já falei isso em outros vídeos, pelo fato de eu me sentir uma grande vítima do universo. Teve períodos em que eu cheguei a me considerar a pessoa mais azarada do mundo, porque as coisas mais improváveis que fosse possível imaginar aconteciam comigo, E continuam acontecendo as coisas improváveis. E é interessante o quanto a minha visão a respeito disso, o quanto o meu ponto de vista mudou, uma vez que eu resolvi
passar para um local mais alto, né? Metaforicamente falando, figurativamente falando, para enxergar o quadro com mais clareza. Então, hoje eu não reclamo mais, não existe mais reclamação. As situações estranhas continuam acontecendo, mas eu não vejo necessidade nenhuma de reclamar. Não me sinto mais uma pessoa mesquinha, eu convivi realmente com muitas pessoas assim. Acabam se tornando, né, pelo medo de não ter, pelo medo de perder, por essa indução que nós recebemos da sociedade de que nós somos seres competitivos, de que nós devemos competir, perdão. Então, competimos até na família, né, na nossa própria família, competimos com os irmãos, competimos com os primos, competimos com os vizinhos. Por causa disso, nos tornamos verdadeiros seres egoístas, pequenos, e achamos isso, geralmente nós achamos isso justificável, porque eu lembro muito bem que eu encontrava todas as justificativas para ser como eu era, através de ter aceito em grande parte da minha vida o estímulo social da ambição, né? Eu fui uma pessoa bastante ambiciosa, que buscava sempre ganhar, não maliciosamente, né? Não de forma malandra, como se diz, mas através do meu trabalho. Então, o meu trabalho era voltado para ter uma casa boa, para ter carros, para ter móveis bonitos, para poder apresentar para as pessoas quando elas viessem na minha casa, equipamentos tecnológicos bonitos, né? Eu sou muito ligado em audiovisual. Gostava muito, eu disse eu sou, mas na verdade eu era. Eu gostava muito de qualidade de imagem e qualidade de som, e isso eu gastava muito dinheiro com relação a isso. Então eu trabalhava mesmo, a única coisa que eu buscava para mim, né, além de colocar dinheiro na minha casa, era isso, era essa qualidade de som. Então eu tinha as melhores televisões, projetores modernos, né? Um verdadeiro cinema dentro de casa, porque isso era importante para mim, com um equipamento de som fantástico, que até as cenas com gotas de chuva ou as patas dos cavalos era uma coisa fantástica, que parecia que estava passando ali do lado da gente. Então eu investi minha vida nisso, e hoje eu vejo como uma grande bobagem. Quando a crise veio, eu não consegui ganhar dinheiro nenhum com aquilo, né? Não consegui vender, porque aquilo era importante só para mim, para outras pessoas não. E então aquilo virou nada. Eu não consegui comer aquilo não me alimentou quando eu precisei. Mas tudo isso, toda essa nossa necessidade, né, de buscar esse complemento exterior, vem de um princípio básico, que é o medo. Então, a nossa mesquinhez, a nossa avareza, a nossa sovinice com relação a tudo, ela vem a partir do nosso medo. A necessidade de compararmos com os outros, de competirmos com os outros, também vem a partir do medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de não conseguir. Então, a base de tudo é sempre o medo. E é o que o nosso sistema mais estimula no nosso dia a dia, através das mídias em geral, né? E das religiões, inclusive, nem se fala, né? O que mais se estimula é o medo. A gente tem medo, como diz o ditado, até da nossa própria sombra. E por isso nos tornamos presas fáceis. Por isso nos tornamos pessoas mesquinhas, quando a gente não compreende que a linguagem do universo, o caminho de linguagem do universo é abundância e prosperidade. O universo, a natureza nos mostra isso o tempo todo. Mesmo nos locais mais áridos e mais inóspitos, existe vida em abundância. A gente não se dá conta, às vezes, nos locais onde a gente não consegue ver, é óbvio, né?
e a gente não se dá conta, né? Sempre com essa mania de olhar as coisas superficialmente. Então, quando nós nos tornamos mesquinhos, e isso é comum, isso não é uma palavra feia que pertence a um pequeno grupo de pessoas no mundo, não. A mesquinhez é comum e está dentro de você também, não adianta você negar. No nosso dia a dia, com as nossas desconfianças. Eu posso citar aqui, ao longo desse ano de 2020, eu vivi uma experiência fantástica, né? Que foi pela primeira vez na vida, final do ano passado, 2019, eu comecei a pedir recursos através do canal, né? Vocês veem aí eu pedindo em todos os vídeos, e se tornou uma necessidade porque eu acabei, né, com as minhas perdas materiais e tal, meu dinheiro acabou ali meados de 2019 e meu equipamento precisava ser trocado, estava apresentando falhas e tal, né? Felizmente precisei comprar algumas coisas que vocês talvez lembrem, quem participou, né, ao longo desse ano, e consegui, felizmente, renovar o material, o equipamento, então por isso está se mantendo mais estável ao longo desse ano. Agora, a grande surpresa foi realmente com os pedidos, né? Receber ajuda é muito difícil. Receber qualquer, como eu digo sempre, qualquer R$5, R$10 é dificílimo. Dá para contar em uma única mão ao longo desse ano a quantidade de pessoas que ajudou realmente, né? E isso não é uma queixa, não é uma reclamação, mas foi uma maneira. Eu conheço também outras pessoas, tenho amigos que precisam também de auxílio, principalmente o pessoal que lida com recolhimento de animais e tal, que passa por um sufoco danado. E muitas vezes a pessoa precisaria deixar de comer um sorvete apenas, né? Deixar de beber uma cervejada no fim de semana, qualquer coisa assim, economizar ali R$20 em qualquer coisa que ainda por cima está prejudicando a sua saúde, deixar de comer uma pizza, qualquer coisa assim, para apoiar uma causa nobre, e isso não acontece. Então eu estou falando isso não é uma questão pessoal, mas foi um aprendizado pessoal, sim, de que nós ainda estamos longe de vencer a mesquinhez. Então, todos aqueles que acharam, todos aqueles que me assistem, né, são quase 5.000 já, 5.000 pessoas inscritas aí no canal. De 5.000 pessoas, é o que eu disse, no máximo 5 pessoas tomaram a frente e auxiliaram, algumas eventualmente, outras de uma forma mais estável, que tornaram possível, né, essa realidade para o canal continuar funcionando e tal. E eu fiquei, no momento, fiquei assombrado, porque eu esperava, uma vez que é um canal de consciência, é um canal de busca de consciência, né, de despertar, eu esperava pessoas mais despertas nesse sentido, mais conscientes nesse sentido. Não aconteceu, foi uma surpresa, mas eu também percebo que nós estamos recém começando a engatinhar nessa nova era que já está aí, nessa nova realidade que a maioria das pessoas não vê. A mesquinhez, a avareza, a cobiça, a sovinice, né? Tudo isso faz parte da era passada, tudo isso faz parte de um ciclo que já acabou. Mas é como eu tenho dito constantemente, os ares antigos ainda estão interferindo nos novos, e as mentes ainda estão apegadas ao velho. A nova era é abundância de tudo, né? É isso que simboliza o vaso que o símbolo de Aquário carrega, por isso é a era de Aquário, né? O vaso jorrando a água, né? Não é a água física, é a água do conhecimento, é a água da consciência, portanto é a água da abundância, é a água da prosperidade. Então nós estamos já vivendo, melhor dizendo, nós estamos já vivendo uma era de abundância e prosperidade, só que ainda os ares antigos interferem, né, nessa visualização
né, figurativamente falando, nessa percepção do que já está aí. E eu sei que você ainda luta contra isso, né? É difícil, realmente é difícil vencer a nossa mesquinhez, porque nós somos doutrinados a sermos mesquinhos por esse sistema que está aí. Ele diz: cuide do seu, proteja o seu, porque senão você vai ficar sem. É isso que o sistema diz o tempo todo. Seja individualista, vá atrás da sua felicidade individual, ou melhor, vai buscar os seus prazeres individuais, porque depois pode ser tarde demais. Então é um sistema que faz o tempo todo a gente ver a vida de forma errônea. Então, se você começar a se alinhar com o universo e com a realidade que já está aí, você vai atrair abundância, você vai se tornar uma pessoa doadora também de abundância. Coisa que muito provavelmente ainda não tem acontecido. Você tem ainda muito provavelmente dificuldade de perceber a abundância na sua vida. Eu sei disso, eu sei como isso funciona. Mas quando se fala em abundância, não se está falando em dinheiro para você comprar a sua roupa nova, o seu sofá novo, ou seja lá o que for que você tem em mente, viajar, passear, viver uma vida dos seus sonhos. Não é disso que se está falando. Abundância é outra coisa, mas esse é outro assunto para uma outra oportunidade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Qualquer R$5, R$10 ajuda. Não duvide disso. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!